Um jovem desequilibrado que se preparava para o fim do mundo. É assim que a acusação pretende descrever o publicitário Gil Rugai, que na segunda-feira será julgado pelo assassinato do pai e da madrasta. Já a defesa promete surpreender o tribunal com uma revelação: nome, sobrenome e endereço do verdadeiro assassino. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha. Era uma empresa familiar bem-sucedida. A sede da produtora de TV ficava no casarão do bairro de classe alta de São Paulo. Luiz Rugai tinha clientes milionários. Fazia curso de piloto e tinha acabado de comprar um avião. Alessandra era a segunda mulher. Colega de trabalho e de aventuras, parecia o par perfeito. Os dois foram assassinados a sangue frio quase 9 anos atrás. Gil Rugai, o filho mais velho de Luiz, será julgado pela morte do pai e da madrasta. Muito religioso, vivia com eles no casarão. Era o diretor financeiro da empresa. O gatilho para um crime tão brutal foi o dinheiro. É o que a promotoria vai sustentar diante dos jurados, mas não poderá usar os dados de um processo que corre paralelo, o do inventário de Luiz Rugai, com bens avaliados em 15 milhões de reais. Nele, Gil Rugai, a mãe e o irmão tentam excluir da herança a família da madrasta Alessandra, alegando que ela não era casada formalmente com o dono da produtora e que não era uma boa mulher para ele. O advogado lembra que 5 dias antes do crime, o pai confrontou o filho quando descobriu que Gil Rugai desviava dinheiro da produtora para montar sua própria empresa. No dia seguinte, na quarta-feira, a Alessandra se dirigiu ao banco, solicitou que qualquer pedido do Gil Rugai, qualquer coisa do Gil Rugai fosse negada. A defesa vai dizer que Gil Rugai assumiu por o pai, que usou o dinheiro da produtora para montar neste prédio a sua própria empresa, que teria sido perdoado e até recebido uma promessa de ajuda do pai. Os advogados vão alegar que tem uma prova que desmonta toda a tese da acusação. Gil Rugai, às 10h12 da noite, estava na empresa dele, fazendo uma ligação a partir de um telefone fixo, e a polícia foi chamada no Pacaembu, onde ocorreram os crimes, apenas às 22h14. Para a promotoria, o crime foi às 9h30 da noite e Gil teve tempo suficiente de fuga. Há nos autos 3 versões testemunhais de vizinhos, que o crime teria ocorrido horas 9, horas 9h30, horas 10. A defesa não vai se fiar em testemunho de ninguém para definir a hora do crime. Se fia em contas telefônicas, que são provas incontestáveis. O réu sempre sustentou que entre 9 e 10 da noite foi sozinho ao cinema num shopping, mas a sala estava lotada e ele foi embora. A acusação também vai explorar um fato que considera mais um indício da culpa de Gil Rugai. Naquela noite de domingo, quando ele chegou ao escritório, entregou ao zelador uma sacola de roupas sujas para que ele levasse à lavanderia no dia seguinte. A perícia não encontrou indícios nas roupas, que já estavam lavadas. Mas uma das provas mais importantes da acusação é a arma do crime. A defesa diz que a pistola foi plantada na caixa do sistema de coleta de água de chuva no prédio onde o Gil Rugai tinha escritório, com o objetivo de comprometê-lo. A arma foi encontrada dentro de um saco plástico e ali colocada com uma única finalidade: preservá-la para a perícia. Mas a acusação vai dizer que o réu simplesmente não deu sorte. Que Gil Rugai pensou que estava se livrando da pistola ao atirá-la no que acreditava ser o sistema de esgotos da cidade. Mas a arma ficou retida numa caixa que acumulava sujeira e foi encontrada por acaso numa limpeza. Mais de 500 dias depois do crime, já enferrujada, a pistola calibre .380 já não servia para o tipo de perícia mais tradicional, a partir das ranhuras do cano da arma. Mas nesse modelo, o sistema de disparo dos projéteis fica num compartimento lacrado. No momento do tiro, deixa uma marca única,
uma espécie de impressão digital nas cápsulas. Os peritos deram tiros no laboratório e compararam com as cápsulas recolhidas no local do crime e com outra, encontrada no quarto de Gil Rugai, no casarão. A conclusão que se tem sobre isso é que todas foram disparadas da mesma arma, com a seguinte circunstância: esta arma estava ao alcance das mãos de Gil Rugai. O sócio de Gil Rugai na empresa que ambos estavam montando deu um depoimento comprometedor para o réu. Disse que depois dos assassinatos ouviu dele sobre o pai. Meu pai dá trabalho até quando morre, pois tenho que assumir a empresa. E sobre a madrasta. Era despudorada até na morte. Não tinha nenhum vestido decente para vestir no enterro, pois todos os vestidos eram decotados. O sócio também disse ter visto uma pistola dentro de uma maleta de couro que Gil Rugai chamava de sua mala de fuga. Ele guardava alguns objetos, como por exemplo ácidos, drogas alucinógenas. Ele guardava revólveres, a arma, inclusive a arma com a qual ele praticou o crime. Ele guardava dinheiro e ele guardava rotas de fuga, porque ele achava que aquela caixa seria a tábua de salvação dele quando o mundo fosse acabar. Como a família jura a inocência de Gil Rugai, as fotos incluídas no inquérito fazem parte da estratégia da acusação de alegar que ele era desequilibrado, a ponto de vestir um uniforme nazista. É bem claro no processo, está bem provado, que ele era portador de diversos comportamentos incompatíveis com uma pessoa normal. Eu tenho para mim que ele é psicopata. O Gil era diferente, o Gil se vestia diferente, e isso é colocado como uma coisa negativa contra ele. Na semana que vem, os jurados vão ter de decidir a partir de versões completamente distintas sobre a mesma pessoa. O jovem que abraçou a madrasta seria capaz de matá-la? O Gil não conhece ninguém tão mau, tão vil, a ponto que teria motivo ou poderia fazer algo tão vil. O filho sorridente, no álbum de família, teria dado tiro de misericórdia no próprio pai? Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Gil Rugai. E essa minha conclusão não decorre de uma prova, decorre do conjunto, da somatória de todas as provas que são individualmente irrefutáveis. Nas investigações, a polícia coloca Gil Rugai como o único suspeito do crime. Mas mesmo que ele seja condenado, o caso vai continuar com um mistério. O vigia da rua, testemunha-chave, garante que uma segunda pessoa saiu com Gil Rugai da casa logo depois do crime. Realmente há uma outra pessoa também responsável pela morte das vítimas que está andando aí impunemente, pode estar ao nosso lado, pode estar inclusive no plenário no dia do julgamento. Mas a defesa disse ao repórter Afonso Mônaco, do Domingo Espetacular, que o mistério é outro e será solucionado na semana que vem diante de todos os jurados. Quem matou, então, esse casal, doutor? Essa resposta será dada no momento oportuno aos senhores jurados. Quando que o senhor pretende dar essa resposta? Durante o julgamento. O senhor vai dizer nome, doutor? Nome, sobrenome, endereço,